Videozinho diferente pra vocês essa terça-feira. Nem sei se o microfone tá pegando, vou deixar mais assim. Dia típico por aqui. Quem me segue no Instagram, quem me conhece há mais tempo, sabe que raras são as vezes que eu fico doente, mas quando a febre me pega, Jesus amado. E o que eu fiquei pensando muito hoje à tarde, né? Durante muito tempo, eu não aceitava ficar doente, eu acho que esse é o ponto principal, né? Me enchia de remédio, tocava a vida normal, achando que era Mulher Maravilha, que ia dar conta de tudo. Teve um período que as pessoas me chamavam de máquina e eu achava isso fantástico. Eu falava assim, socorro, Deus. Ainda bem que a maturidade vem. E hoje, gente, foi um dia que eu acordei meio nhezinha, ainda assim fiz meu cardio, vida normal, devocional, nanã. Mas à tarde a febre deu uma apertada e eu falei, opa, deitei, me mediquei, fiquei de boas. Resolvi algumas demandas, mas de uma forma bem tranquila, tô aqui jogada no sofá. João saiu para pegar alguma coisa pra gente jantar, pra gente preparar aqui rapidinho, mais saudávelzinho. E eu resolvi parar esse tempo para conversar com vocês em relação a isso, né? A dificuldade que a gente tem hoje em dia de parar, né? A dificuldade que a gente tem de aceitar que precisa descansar, de fazer as pazes com esse descanso, de entender que Deus pede isso pra gente também, né? O descanso e na promessa, a gente se cobra muito, a gente tenta puxar artifício de todos os lados e acaba que não ouve o que é de fato para ouvir, né? E eu já estive nesse lugar de não tenho tempo, hoje não dá, ficar doente. Deus que me livre, imagina ficar doente, era uma agenda toda comprometida. Não, eu sou durona, eu vou trabalhar mesmo assim. E eu percebo que hoje muitas pessoas estão nesse cenário. Muitas pessoas têm medo de ficar doente ou não querem perder um dia de serviço, mas poucas pessoas cuidam do que realmente importa, que é o corpo, a mente e o espírito, né? Nós somos essa tríade. E quando eu falo de cuidar do corpo, não é que você vai cuidar do corpo e você vai estar isento. É igual eu falo pra todo mundo, não é porque você tá na vida com Deus que não vai ter dificuldade. Vai ter sim. Eu sou uma pessoa extremamente saudável, me alimento super bem, mas isso não me isenta de vez por outra pegar uma pereba, ficar assim jogada no sofá. Só que ao mesmo tempo, o meu nível de recuperação é muito mais rápido, justamente porque eu sou uma pessoa saudável, porque eu tenho um bom aporte de massa muscular, o meu corpo tem de onde tirar essa reserva, essa energia para se recuperar de forma mais rápida, né? E é sobre isso que eu quero trazer aqui para vocês, né? Sobre esse cuidado. O quanto você está se cuidando, o quanto você está se priorizando, porque nessa função de, tô na correria, me vem uma única pergunta: tá correndo para onde? Tá correndo por quê? Tá correndo para quê? Porque eu vejo muita gente falar que tá na correria, tá na correria, tá na correria, mas não sabe nem o que tá fazendo da vida. Tá ali com a agenda lotada de compromisso supérfluo, tá ali fazendo coisas que não te agradam, que detonam o teu emocional, enquanto poderiam estar usando esse tempo para fazer o que realmente gosta, para investir num estudo diferente, num livro diferente. Por sinal, no final eu vou deixar uma sugestão de livro que eu comecei a ler ontem muito legal para vocês. E, e me veio muito forte esse pensamento à tarde, porque eu literalmente me permiti ficar jogada no sofá, resolvi o que tinha para resolver, meu dia foi super leve, eu dei conta das demandas que tinham para dar e não teve peso, sabe? Eu sei que amanhã provavelmente eu vou acordar muito melhor, a vida vai seguir, se não, se tiver ainda algum resquício de febre, alguma coisa, eu vou ficar mais um tempo quietinha até recuperar 100%. Então é essa reflexão que eu quero trazer para vocês hoje, né? O medo que vocês têm de ficar parada, mas o contraponto disso é a correria que não deixa vocês se cuidarem para que vocês não fiquem parados. Não sei se fez sentido, mas provavelmente quem está nesse momento, né, de nunca ter tempo, eu li ontem no meu devocional e era o tema que eu queria trazer aqui para vocês e vai rolar um outro vídeo só sobre isso. Não é questão de não ter tempo, não é prioridade para você naquele momento. Então, internalizar tudo isso, fazer as pazes com a Thaís de antes, que achava que tinha que dominar o mundo, entender que existe um outro processo, entender que o descanso é importante, entender que tá tudo bem uma gripe, tudo bem o mal-estar, não sou de ferro, e trazer essa vulnerabilidade, eu acho que é algo que falta hoje em dia, porque hoje em dia a performance, até como eu falei no último vídeo, ali a questão da Torre de Babel, da construção, do império. Hoje em dia é muito isso, a gente é honrado por fazer, 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 fazer. Tá, mas e quando você dorme? E quando você para de verdade? Quem te escuta? Quem é teu apoio? Quem tá ali por você? E esse silenciar, gente, é extremamente importante. Se tem uma coisa que eu venho aprendendo desde o ano passado, é estar nesse lugar, fazer as pazes com esse lugar de vulnerabilidade,
de me colocar pequena diante de Deus, entregar todo o meu futuro nas mãos dele, porque só ele sabe o que vai ser lá na frente, e realmente silenciar. Silenciar, não tentar adivinhar os próximos passos, não tentar ficar nessa correria louca. E assim, tem sido algo extraordinário. Extraordinário que só quem de fato se propõe a experimentar vai colher os benefícios disso. Então, a minha reflexão para você hoje é justamente essa. Você que está aí na correria, que fala que não tem tempo para nada, que não consegue cuidar de você, repense. Olha para tua agenda, vê se realmente está tão corrido assim, vê se realmente não é falta de organização, vê se realmente não é você que está se auto-sabotando pelas suas crenças, por aquilo que te falaram na sua infância que você não era merecedora, ou até mesmo por questões da vida. Ah, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que cuidar do meu marido. Eu uso muito esse exemplo com algumas alunas que são mães. Você morreria pelo seu filho, mas você viveria por ele? E quando a gente fala de viver por ele, é se cuidar. É justamente isso. É, é sair desse ambiente do fazer, da força do braço e ir para o lugar do feminino, que é a leveza, que é essa vulnerabilidade, é esse se permitir descansar nos braços do Altíssimo. E o livro que eu quero trazer para vocês, eu comecei a ler ele ontem, eu li 4 capítulos já. É O Segredo do Lugar Secreto. Ele é um livro pequenininho. Tô adorando, gente. Eu tenho essa dificuldade às vezes, e o livro traz exatamente sobre isso. Porque a gente quer ouvir Deus a todo custo, né? A gente chega um momento que a gente começa a se envolver com Deus e, ai, me dá uma palavra. Ai, tem que falar comigo. Ai, não sei o que, não sei o que lá. E, na verdade, as coisas acontecem sem a gente perceber. Então, esse livro está me trazendo para esse lugar. O que que é esse lugar secreto? Como de fato conversar com Deus? Porque a primeira mensagem dele, que para mim já me tocou muito, quando você entra no seu quarto e você fecha a porta, Deus não vai chegar, ele já está lá te esperando. Então, faça esse exercício, comecem a desacelerar, façam esse movimento interno de entregar mais as coisas, confiar mais no fluxo da vida, que eu tenho certeza que assim como a minha gripezinha aqui, essa minha febre me fez parar e me fez repensar em muita coisa, você não precisa esperar uma febre te parar, você pode olhar para sua agenda, olhar para sua rotina, reformular e ressignificar algumas coisas que eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. E lembrem sempre, ele que sabe, ele que vai te direcionar e ele que vai te apontar os melhores caminhos.